Olá, meninos do 8º ano. A gente vai aí corrigir, né, aquela atividade que eu passei na aula passada para vocês do capítulo 6, né, falando sobre as migrações, tá? Aí vocês pegam o livro de vocês, lá na página 119 e 120, né, que foi aí a atividade que eu pedi. Vamos começar pelos conceituais, tá? Todo mundo pega aí seu caderno, o livro, tá? Pra gente estar acompanhando. Nos conceituais, a primeira pergunta é a seguinte: apresente 3 fatores determinantes para o deslocamento populacional migratório. Ou seja, quais são os fatores que vai atrair, né, ou vai ter aquela questão de repulsão, né, desse processo migratório. Então, a resposta da primeira questão é a seguinte: as pessoas, elas são atrativas, né, elas são atraídas, melhor dizendo, quando se refere a qualidade de vida, ou seja, elas vão para lugares onde tem uma qualidade de vida melhor. A questão do emprego, né? A questão também é que eles estão indo aí, fugindo, né, de alguns conflitos, né? Guerras civis, ou algo que está acontecendo lá, questões políticas também que ocorrem naquela região que eles estão indo embora. E também por conta dos desastres ambientais, que é um fator aí de repulsão, certo? Então, a primeira questão aí, melhor qualidade de vida, fugir de conflitos, né? Conflitos de guerra, conflitos políticos, e também a questão dos desastres ambientais, beleza? Já a segunda questão, bora lá. Sobre o movimento de migração, apresente um continente atrativo e um continente repulsivo. Em seguida, justifique sua resposta. A gente tem que saber que o continente atrativo são aqueles continentes ou país, melhor dizendo, né, que tem uma certa industrialização, porque a maioria das pessoas elas vão atrás de quê? Do atrativo principal, que é qualidade de vida e o emprego, né, atrás aí de uma renda. Então, a gente tem a Europa e países aí como os Estados Unidos, que são lugares, né, onde tem esse certo poder, né, industrial e de atração. E repulsivo, o continente africano, que repulsa aí essas pessoas, ou seja, não é atrativo para ocorrer esse processo de migração, certo? Segunda questão, fechou, né? Terceira questão. Explique como o movimento migratório impactou na formação social e cultural aqui da população nossa, né, brasileira. O que o processo de migração fez aí com a nossa cultura brasileira? A gente sabe que o Brasil ele é miscigenado, várias culturas, vários povos e nações vieram aqui e ainda vêm, né, para aqui para o nosso país. Então, o que isso acarreta? Influência, né, de diversos povos, diversas nações, principalmente, né, que a gente tem aí no contexto histórico brasileiro, africanos, asiáticos, europeus, não é isso? Então, faz parte da questão 3, tá? E aí são 2 perguntas, né, a formação social e cultural da população brasileira. O que influenciou aí essa migração, né, esses povos vindo aqui para o Brasil? A gente vai ter aí a formação cultural, que é a alimentação, a língua, o idioma, costumes que a gente aí adequou, né, absorveu aí desses povos, certo? Vamos lá para a quarta questão. Segundo a ONU, atualmente existem cerca de 65 milhões de pessoas refugiadas no mundo, e boa parte dessa população tem origem no norte da África e no Oriente Médio. Sobre o assunto iniciado, conceitua o termo refugiado. Em seguida, cite um país de origem e a causa do seu deslocamento. Então, ele está perguntando o conceito, o que é um refugiado, né? Refugiado é uma pessoa que ela está fugindo do seu local de origem por temer alguns acontecimentos lá que estão acontecendo. Seja por perseguição política, seja por perseguição religiosa, étnica e por aí vai. Então, essas pessoas, elas fogem do seu país de origem atrás de refúgio, proteção em outra nação, em outro país, por conta de algumas perseguições políticas, religiosas, étnicas e por aí vai.
Aí tá perguntando o nome, né, de um país, né? A gente tem aí, no caso, o exemplo aí, a Síria, né? Isso, então, podem colocar aí a Síria como o grande número aí de pessoas, né, fugindo da Síria e indo se proteger, se refugiar, principalmente na Europa. Quinta e última questão aí dos conceituais. A América Latina não é imune aos processos migratórios mundiais, mas a diferença nessa parte do mundo é que os fluxos são de sentido duplo. De que forma a migração latino-americana afeta a economia brasileira? Gente, quando há um processo de migração, né, de entrada e saída de pessoas, vai ocorrer uma crise, um problema econômico, em qualquer lugar que seja. Se está chegando muita gente naquele lugar, vai ter uma pequena crise econômica, porque é mais no número maior de contingente, né? E se está muitas pessoas saindo, então o que está acontecendo ali naquele país que está ocorrendo aí essa repulsão desse pessoal? Será essa economia foi algum desastre? Então ocorre em qualquer desses dois processos, né, tanto imigração como emigração, ocorre uma crise. Está acontecendo alguma coisa. Aqui no Brasil, no caso, né, especificamente da questão, falando da questão aí do Brasil, a questão do subemprego. A gente sabe que o Brasil não é um país altamente industrializado, falta emprego até para quem está dentro do Brasil, né, para a gente aqui do brasileiro, imagine para quem está vindo de fora. Então, a questão aí da problemática da vinda, né, desses imigrantes para cá é a questão do subemprego, ou seja, aqueles empregos informais, certo? Então, é a resposta da quinta questão. Fica aí como a questão aí do subemprego desse pessoal que está chegando aqui no Brasil, principalmente venezuelanos e bolivianos, certo? Agora a gente vai para os exercícios contextualizados, que é o que vocês gostam, né? Adoro esses exercícios contextualizados. Bora lá, primeira questão. Vou colocando aqui o gabarito, tá? Primeira questão. Entre os tipos de migrações existentes, verificamos que na última década a migração internacional vem ganhando grande destaque, pois recria alguns conflitos espaciais de diferentes origens. Esse tipo de migração é explicado. A resposta correta é a letra E, de elefante. Esse problema aí, ele é explicado pelo aumento global do desemprego, que gera miséria nas nações de baixo índice de desenvolvimento humano, que é o maior atrativo aí, né, que é a questão do emprego, tá? Segunda questão. Em busca de melhores condições de vida, muitos imigrantes saem de seus países pobres em direção aos territórios de economia desenvolvida. Notamos que essa procura se intensifica em direção aos países desenvolvidos por quê? Resposta correta, letra E. Há uma elevada necessidade de mão de obra barata. Então, além de ser atrativo nesses países desenvolvidos, industrializados, tem a outra questão que os países desenvolvidos, industrializados, gostam de certo tipo de chegada desses imigrantes por conta, né, da mão de obra barata que eles, né, os imigrantes vão oferecer para estas empresas que estão lá naquele país. Então, a resposta correta é a letra E. Vamos lá de gabarito. Primeira é, segunda é também, tá? Terceira questão tem um texto, vocês adoram, né, o textozinho, falando sobre as tendências das migrações internacionais, né? Vocês dão aí uma lida direitinho no texto, certo? Falando aí sobre as tendências das migrações internacionais, está ocorrendo aí na América Latina também, em Europa. E tem um mapa, né? Vamos lá ler aí o mapa. O mapa seguinte estão destacados com a cor roxa os países que mais receberam esses fluxos migratórios em 2002, tá? As migrações citadas estão relacionadas principalmente aí está falando da questão de oportunidades de emprego, tá? 2002 aí esse mapa,
e ele se refere, você lendo aí, quais são os países aí grifados de roxo. A gente vai ter aí, lá na Austrália, alguns países da Europa, Estados Unidos, Canadá, o México, né? Então, essas migrações ocorridas aí, principalmente, a maior causa aí é a questão do emprego. Letra de elefante de novo, só tá dando letra E. Quarta questão. O processo de globalização, falando aí, ó, globalização, que é globalização mundo interligado, né? Principalmente através dos meios de comunicação, internet. O processo de globalização, somado à ampliação do acesso a novas tecnologias de transporte e comunicação, ajudou a impulsionar novos deslocamentos populacionais a partir do final dos anos de 1960. Indique a resposta correta em relação a esse tema. Aí, nessa quarta questão, a gente vai analisar, tá? Que é um pouquinho mais complexo. Bora analisar aí a letra A. Os fluxos migratórios contemporâneos referem-se não apenas à chegada de orientais aos Estados Unidos, com destaque para os chineses, coreanos e japoneses, mas principalmente à chegada de turcos à Europa, em particular à Alemanha. Não, a gente não vê essa migração turca aí, né? Então tá errada essa questão aí turca aí na Europa e orientais também nos Estados Unidos. B de bola. O Brasil continua recebendo imigrantes, como bolivianos e chineses, que são exemplos de imigrantes recentes que chegam ao país à procura de trabalho e melhores oportunidades. Letra B está totalmente correta, né? Aqui no Brasil a gente está vendo aí a chegada de bolivianos, venezuelanos, chineses, né? Até aqui em Floriano tem aí, né, a pastelaria do chinês. Então é o que está chegando aqui no Brasil, tá? Letra C, porque a letra C está errada. O Brasil não recebe imigrantes. Olha, está errada do começo. O Brasil está recebendo, sim, muitos imigrantes. D de dado. Apesar de a tecnologia beneficiar os imigrantes atuais, pouca coisa mudou, se comparados aos imigrantes que chegaram à América no século XIX. Os atuais imigrantes estão sendo rapidamente incorporados no mercado formal de trabalho? Não, que eu falei antes, a maioria desses imigrantes, né, estão vindo aqui principalmente à procura de emprego, eles ficam aí principalmente no contexto de empregos informais, o chamado subemprego. D, descarta. Letra E. O atual processo de emigração brasileira deve ser denominado de migração de retorno. Emigração é o que? Quando o brasileiro está saindo. Então, se está saindo, não é migração de retorno, tá? Resposta correta da quarta questão é a letra B de bola. Quinta e última. Muitos trabalhadores migram de países pobres em direção aos países considerados ricos. Podemos citar como uma das causas dessa migração. Correta aí a letra C, de cachorro. A competição pelo mercado de trabalho nos países pobres e a maior oferta de emprego nos países ricos. Totalmente correta. Se eu estou saindo de um país pobre, aquele país pobre ele não tem aí muito emprego, ou seja, ele não tem desenvolvido economicamente, industrialmente, então é pouco emprego para muitas pessoas. Então essas pessoas elas vão atrás do atrativo, que são esses países considerados ricos e industrializados. Beleza? Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Que a gente está aqui, certo?